Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira. Eu gostaria de começar com vocês a segunda aula do nosso curso, intitulada Trabalho e Aventura. Nesta aula, vamos trabalhar um pouco a colonização do Brasil e a forma como essa colonização se deu, por que o português teve êxito nessa empreitada e o que, na maneira como fomos colonizados, definiu-nos como povo, nossas características, nossos valores. Vamos lá. Para começar essa discussão, eu gostaria de abrir aqui uma conclusão geral que será explicada, de certa forma, nesta e nas aulas que virão. A conclusão é a seguinte: a exploração portuguesa dos trópicos, evidentemente incluindo o Brasil, deu-se com desleixo e abandono. De início, o Brasil não atraiu os portugueses, não mostrou nada de interessante, nada que pudesse justificar uma ação direta da coroa portuguesa no nosso território. Então, o que preocupava os portugueses logo depois de nos descobrirem era povoar o território para fins militares. Quer dizer, Portugal tinha a preocupação de que esse território não caísse nas mãos dos seus adversários do ultramar. Espanha, Inglaterra. Mas, ao mesmo tempo, Portugal não se interessou pelo território brasileiro. Então, lançou mão de um instrumento de colonização chamado capitanias hereditárias, que equivaleria ao que nós chamamos hoje de concessão, né? Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, onde eu moro, o governador, não estou entrando no mérito se é bom ou ruim, ele concedeu à iniciativa privada o direito de explorar as estradas. Então, essa iniciativa privada, ela fica responsável pelas estradas, enche de pedágio e nós temos aqui um tapete. As estradas em São Paulo são um verdadeiro tapete, cheia de pedágios, mas com uma qualidade impressionante. Portugal usou uma coisa parecida aqui no Brasil. As capitanias hereditárias eram grandes porções de terra, imensas porções de terra, era o território nacional dividido em faixas, cada faixa tendo um grande comandante privado que exploraria aquilo como lhe aprovesse. E teria que cuidar da defesa do território e da povoação do território. Então, basicamente, isto foi feito. Quer dizer, a coroa portuguesa não atuou diretamente. Então viu que esse sistema de capitanias poderia ser o melhor para manter ali a posse do território até que encontrasse alguma coisa que justificasse uma ação direta. Quando falamos que se deu com desleixo e abandono, é porque não houve nenhuma preocupação de construir uma infraestrutura no país. Pelo contrário, nós vamos ver nas aulas seguintes que muitas vezes a coroa portuguesa era um entrave para que a infraestrutura surgisse, como no caso dos livros.
que nós vamos avaliar possivelmente na terceira aula, talvez até hoje. Eu gostaria de pedir licença para vocês, neste momento, para ser um pouco mais abstrato. Para nós continuarmos nossa conversa, nós precisaremos nos referir a duas categorias que o autor cria para começar a explicar a colonização no Brasil. Ele vai dizer o seguinte: a colonização no Brasil foi imbuída de um certo espírito, de uma certa alma, de uma certa mentalidade. E esta mentalidade definiu o jeito que o Brasil foi colonizado, as prioridades adotadas para o Brasil. Então, o autor vai criar dois tipos ideais de princípios de vida. E a partir desse tipo, ele vai mostrar como um deles foi aplicado no Brasil predominantemente em detrimento do outro. O autor vai chamar um tipo de aventura e outro tipo de trabalho. Então, existem colonizações com princípios aventureiros e existem colonizações com princípios trabalhadores. Vamos falar um pouco sobre a vida de um aventureiro. O aventureiro é aquele que busca o lucro fácil. O aventureiro é aquele que busca grandes recompensas num prazo curto. O aventureiro é aquele que busca grandes desafios, grandes recompensas e, portanto, enfrenta grandes riscos. O aventureiro tem uma mentalidade coletora. O aventureiro não produz nada, não transforma nada. O aventureiro apenas se aventura e coleta o que de precioso ele encontrar. Quase como uma rapina, se apropria daquilo que não é dele, da maneira mais ambiciosa possível. O aventureiro tem objetivos bastante ambiciosos. E quando ele age, ele pensa mais nesses objetivos do que nos meios para alcançar o objetivo. O aventureiro, quando está diante de um abismo, pensa mais no que há de precioso do outro lado do abismo do que na forma como ele vai pulá-lo. O aventureiro quer chegar a um fim suprimindo os meios, ou no mínimo negligenciando os meios.
O aventureiro é um irresponsável. O aventureiro topa desafios, enfrenta perigos que as pessoas normais não enfrentariam. E, portanto, corre riscos maiores do que as pessoas comuns correriam. Dada a sua irresponsabilidade, o aventureiro é capaz de conseguir aquilo que as pessoas comuns não conseguiriam. O aventureiro é aquele que vive repetindo: quem não arrisca não petisca. E o aventureiro arrisca e muito, joga tudo pro alto em nome da perseguição de riquezas, do poder e da glória. O aventureiro vive de grandes sonhos. O aventureiro não vive no presente, vive no futuro. Projeta o futuro brilhante que ele imagina que terá para o presente. E passa a viver no presente como se já fosse aquilo que ele imagina que será. Seus grandes sonhos, seus grandes projetos. O aventureiro vive de grandes projetos. A ambição aliada à irresponsabilidade faz do aventureiro alguém que chega mais longe, consegue coisas que as pessoas comuns não conseguiriam. Em contrapartida, existe o trabalhador. O trabalhador é aquele que enxerga primeiro a dificuldade que tem que vencer para pensar depois no que vai ganhar vencendo esta dificuldade. O trabalhador é mais realista do que o aventureiro. O trabalhador calcula mais do que o aventureiro. O trabalhador é mais metódico, mais organizado, menos passional, se entrega menos às paixões, é mais racional, é mais organizado. O trabalhador pensa mais nos meios de ação e menos nos fins. Enquanto o aventureiro alinha os seus meios à finalidade deslumbrante que ele já imaginou, o trabalhador pensa primeiro nas condições que ele tem para imaginar aonde ele quer chegar. E quando ele faz isso, ele acaba chegando
menos longe que o aventureiro, porque é inegável que as utopias nos conduzem mais longe. Os sonhos nos conduzem mais longe. Aquele que não sonha nunca, não sai do lugar. Porque o sonho é uma espécie de projeção. Não necessariamente você precisa chegar no seu sonho, alcançar teu sonho. Mas com uma utopia em mente, você chegará mais longe do que você mesmo poderia imaginar. Entretanto, os trabalhadores são mais seguros, se arriscam menos e aquilo que eles conquistam é muito mais estável e seguro. Os trabalhadores se preocupam em construir uma infraestrutura. Os trabalhadores se preocupam primeiro em construir a base da pirâmide, para depois construírem seu topo. Os aventureiros se deslumbram com o topo da pirâmide e não se importam muito com a base, de modo que eles podem construir uma pirâmide extraordinária, mas às vezes a pirâmide cai. A ética do aventureiro é a ética da aventura, é a ética do risco. A ética do trabalhador é a ética do trabalho. Se o aventureiro está como um coletor, alguém que se apropria das riquezas já existentes, o trabalhador está como um lavrador, ou um produtor, ou um construtor, ou um industrial. Isto é, aquele que produz algo, que trabalha algo, que transforma algo. O aventureiro quer riqueza, poder e glória de forma fácil e rápida. O trabalhador quer menos riqueza, poder e glória, mas em compensação as quer de forma longa e segura. Busca recompensas seguras e longas. Ou melhor, busca recompensas seguras. E são seguras porque são longas, porque nada vem fácil na vida. Esses são os dois tipos ideais que Sérgio Buarque separa. Você aí do outro lado está pensando, e daí? E daí? Que Sérgio Buarque vai concluir da seguinte maneira: quem colonizou o Brasil foram os aventureiros. Quem colonizou o Brasil eram pessoas que procuravam lucro fácil sem grande esforço. Quem colonizou o Brasil eram pessoas que nutriam grandes sonhos, mas queriam chegar lá aos saltos, como um milagre. Quem colonizou o Brasil eram pessoas que eram capazes das coisas mais extraordinárias porque não tinham medo, porque eram irresponsáveis, porque não se preocupavam com sua vida presente. Deixavam-se contaminar por um ideal ou uma ambição. Quem descobriu o Brasil eram pessoas que suprimiam os meios em função das finalidades. E as finalidades não eram nobres, assim, não eram de construir um país, de fazer uma nação, não. Eram finalidades pessoais, egoístas e mundanas, materialistas. As finalidades dos aventureiros são materialistas. Poder, riqueza, a tríade mágica, né? A tríade. Poder,
riqueza e glória. Pois é, foram os aventureiros que descobriram o Brasil. Por quê? Talvez porque fossem os únicos capazes de fazer isto. Fato é que você topar subir num barco naquela época para viajar ao longo de um oceano para chegar ao Brasil, onde não tinha merda nenhuma a não ser uma natureza exuberante e agressiva ao extremo, índios que poderiam ser dóceis ou poderiam querer te matar, e não tinha nada construído aqui, para você topar uma coisa dessa, só você sendo muito aventureiro. As pessoas de mentalidade trabalhadora que deveriam existir em Portugal, elas não topavam essa coisa, não topavam essa empreitada. Você imagina, quem eram pessoas trabalhadoras? Eram pessoas que já tinham família, eram pessoas já estabelecidas, eram pessoas que tinham filho para cuidar, eram pessoas que tinham motivos para não sair do seu lugar, que já tinham uma casa ou já tinham um terreno, eram pessoas que tinham motivos para ficar em Portugal. Então eram pessoas que não iriam se aventurar, não iriam largar tudo para embarcar numa dessa. Então, o perfil das pessoas que vieram ao Brasil era homens, em sua maioria jovens, ou no mínimo maduros, né? Solteiros, muitas vezes pessoas que tinham dificuldade de lidar com a moral cristã da metrópole, às vezes até pessoas que tinham problemas judiciários na metrópole, às vezes até pervertidos, pessoas que tiveram problemas com a castidade, vamos dizer assim, com a moral casta cristã, católica. Pessoas que não tinham profundos relacionamentos familiares, pessoas que não tinham tantas posses, pessoas, portanto, que tinham muitos motivos para se aventurar. Este foi o perfil das pessoas que vieram ao Brasil. É curioso perceber o seguinte: a forte miscigenação que ocorreu entre os portugueses e os africanos que depois vieram e os índios não foi uma escolha do português, foi uma necessidade. Por quê? Porque, como a maioria eram homens, para constituir aqui laços familiares, eles precisaram recorrer a mulheres indígenas ou depois as negras. E daí a alta miscigenação. Por quê? Porque eram pessoas que não traziam suas famílias. A maioria não trazia suas famílias. Não vinham, no começo, famílias portuguesas inteiras. Papai, mamãe, filhinha, cachorro e papagaio. Não vinha a família da propaganda de pasta de dente, né? Não vinha, ou de manteiga, né? Não vinha, não era esse perfil. O perfil era de solteiros, homens aventureiros, pessoas que não tinham muito por que ficar em Portugal e vinham para cá para tentar virar um rei. De repente fica andando aí, de repente acha uma mina de ouro, acha qualquer coisa dessas. Se não achar, dá uma estranhada aí com as índias e pronto. São felizes para sempre. Fato é que a audácia, a impetuosidade e a ambição desses aventureiros foram fundamentais
para enfrentar a crueza do território brasileiro. Eu não sei se eu contei na última aula, mas eu vou contar. Tem uma passagem do Lima Barreto, lá do Policarpo Quaresma, que diz muito a respeito do que estamos conversando aqui. Ele diz o seguinte, né? Tá lá o Policarpo Quaresma, você sabe que Quaresma era um nacionalista, ufanista, né? Então era um cara que vivia dizendo que o Brasil é uma maravilha, é uma natureza sabe, grandiosa, é uma natureza divina, aqui tem de tudo, aqui você planta qualquer coisa, no dia seguinte já nasce, sabe essas coisas? Vocês já ouviram esse tipo de papo, né? Então, Quaresma era um desses, um ufanista tal, não tenho nada contra, ele era um desses. Ele, então, resolveu acreditar nisso que ele mesmo dizia, ele começou a estudar o Tupi-Guarani, queria que o Tupi-Guarani fosse língua oficial do Brasil, não deu muito certo, e aí depois ele resolveu comprar uma fazenda e resolveu plantar coisas, resolveu ser um agricultor, né? Para materializar esses sonhos, né? Bom, se aqui nasce de tudo, então eu vou me dar bem. Né? Eu não preciso de nada disso aí, eu não preciso trabalhar aqui, acho que ele tinha um emprego público, eu não preciso desse emprego público, enfia aí na onde vocês quiserem, eu não preciso disso porque eu vou aqui viver do próprio solo, da mãe pátria, né? Então ele compra a fazenda. Aí ele faz uma plantação lá, eu não lembro do que era, ele dorme, no dia seguinte começa a crescer e tal, ele fica super feliz, os seus ideais são recompensados, e ele vai dormir de novo, tal, passa-se o tempo, um belo dia ele já está esperando que aquilo tenha florescido, um belo dia ele acorda e a fazenda estava destruída. Ele foi ver o que era e formigas tropicais selvagens tinham aparecido ali e destruíram a plantação. Eu não lembro se ele tenta ali resolver o problema momentaneamente, mas as formigas são imbatíveis. Então ele compra um veneno. E as formigas somem, mas logo depois voltam, resistem ao veneno. E depois ele começa a chamar os especialistas, né? Os bacharéis. E nenhum deles resolve o problema, né? É nesse momento que Lima Barreto mostra o ódio a essa figura do pseudo-intelectual, né? E ele diz assim, não tem um merda do especialista aqui nesse território que sabe o que fazer. Todos diplomados, cheios de honras, etc., mas ninguém sabe resolver o problema das formigas. E aí a plantação é destruída. Onde que eu quero chegar? A natureza brasileira é bela e tem de tudo, e talvez tenha mesmo, mas ao mesmo tempo é cruel. Ela tem de tudo que é bom e tem de tudo que é ruim também. Então, se você pegar narrativas dos primeiros habitantes no Brasil, você vai ver a perplexidade desses homens diante da dureza, né? Animais selvagens, a temível onça andava pela natureza, formigas, mosquitos, cobras, escorpiões, aranha venenosa, uma mata extremamente fechada, índios dóceis e muitos índios ultra selvagens que fazem assim das maiores barbaridades. Caso é que a natureza brasileira só podia ser encarada, e a própria natureza da viagem, né? Se atravessar um oceano tal, muita gente morria nessas viagens, só poderia ser encarada por aventureiros. Foram os aventureiros, o espírito de aventura desbravou e descobriu o Brasil. Mas claro que vocês podem imaginar que isso teve consequências, né? Imprimiu no nosso povo
um caráter muito imediatista. Ainda somos população, ainda somos um povo que queremos tudo muito fácil e rápido. Quem de nós não sonha com a Loteria Federal? Quem de nós não sonha com a Loteria Federal? Ah, se eu ganhasse na loteria. O fulano entra, fala, olha, você viu o quê? 8 milhões. Hoje aconteceu outro dia aí. 8 milhões. Eu falei, 8 milhões o quê? É o valor que acumulou a loteria. Acumulou. Mas eu não ganhei, né? Então. Mas é isso. Todos queremos enriquecer rapidamente. Imediatismo. Imediatismo. O forte materialismo da nossa cultura, alguns chamariam de somos dinheiristas, né? O Deus brasileiro é a nota de 100, né? É o dinheiro, né? O Deus brasileiro é a pepita de ouro, ou de esmeraldas, como existia, né? As lendas de que existia uma grande montanha de esmeraldas no interior do país, cercada por Amazonas, né? É inegável esse caráter materialista e imediatista de nossa cultura. Bem aventureira ainda. E o povo brasileiro, olha, ainda tem muitos brasileiros que vivem como verdadeiros aventureiros. Hein? O sujeito não trabalha, se trabalha fica pulando de galho em galho, sabe? As pessoas vão pro lado do crime porque querem enriquecer rapidamente, é a rapina, né? N exemplos disso poderiam ser dados. As pessoas estão sempre buscando um golpe, legal ou ilegal, para ganharem muito dinheiro. Já repararam? Os ilegais são esses aí que a gente vê o sujeito sendo preso e tal. Os legais são, por exemplo, às vezes eu vejo assim, enriqueça em, né? Aprenda inglês em 2 meses, enriqueça, ganhe 10 mil por mês sem fazer merda nenhuma, enriqueça em 6 meses, né? Ganhe, outro dia me mostraram uma propaganda de investidores, né? Ganhe 200% de rendimento em ações em 1 mês, sabe? Nossa, parece que essa é a nossa sina. Definitivamente, o que nós temos de mentalidade trabalhadora veio conosco depois. Não é oriunda da colonização portuguesa. Então é preciso que a gente entenda que depois o Brasil sofreu outras ondas de imigração italiana, alemã, enfim, pouco de francês, do leste europeu, judeus, diversas ondas imigratórias que trouxeram um pouco do espírito trabalhador. Mas essa não foi a índole da colonização portuguesa. O espírito aventureiro que dominou a colonização portuguesa definiu o modo como os portugueses iriam tratar o nosso território. E o primeiro efeito, o primeiro grande efeito desse tratamento está na implantação
da monocultura da cana para fins de exportação. A implantação da monocultura de cana, dos engenhos de cana para fins de exportação, para Sérgio Buarque não foi uma causa, foi um efeito do quê? Da mentalidade aventureira daqueles que vieram para cá. Por quê? O regime da monocultura da cana é um regime de aventureiros. Embora seja um regime que vai fixar as pessoas na terra, é um regime de aventureiros, porque é um regime que procura extrair da terra um lucro fácil, rápido, sem pensar nas consequências. Lucro rápido e fácil por quê? Porque Portugal já tinha a técnica de plantação da cana, porque já tinha feito isso em outros lugares. Lucro por quê? Porque a cana, o açúcar, era um produto bastante valoroso na Europa, tinha clientela e a clientela pagava bem, e destrutivo. É um modo de exploração econômica de risco a curto prazo e destrutivo. Destrutivo para quê? Para o meio ambiente, porque essas terras eram exploradas e depois exploradas estavam inutilizadas, a cana consumia todo o potencial da terra onde era plantada, não havia rotação de cultura, era monocultura e ponto. Os métodos usados, por exemplo, o método da queimada que era usado para limpar a terra era um método destrutivo, como vocês podem imaginar, sem controle algum, você tocava fogo no lugar e pronto, matava o que tivesse que matar, não havia nenhum controle. E do ponto de vista da população, era destrutivo a longo prazo. A imposição da monocultura da cana demonstra que aquelas pessoas não estavam interessadas em construir uma vida, uma tradição, uma geração, em se preocupar com o mundo que elas deixariam para os seus filhos, netos. Essa não era a preocupação. A preocupação era ganhar o máximo de dinheiro possível. Pronto. Eu vou dar um exemplo. E esse exemplo vocês não vão encontrar em Sérgio Buarque. Vocês vão encontrar em Gilberto Freire. A monocultura da cana fez com que a alimentação do Brasil colônia no Nordeste se mostrasse muito empobrecida, extremamente precária, empobrecida. Por um motivo óbvio. A dedicação das terras era praticamente toda a cana. Pouco se reservava, por exemplo, a plantação de uma policultura que tivesse uma série de produtos para a subsistência da família de engenho. Então, a título de exemplo, a pecuária era pouco explorada na onde havia cana. Então, a carne era artigo de luxo. Raríssimas vezes se comia carne. Não se comia carne. E quando se comia era uma carne de péssima qualidade, porque vinha de outra região e já vinha meio estragada, sabe aquela coisa? A mesma coisa podemos dizer a respeito de frutas e verduras. Pouca fruta e verdura, pouca variedade, pouca proteína.
pouca diversidade alimentar. Então, o Brasil colonial é um país de subnutridos. De cima a baixo, hein? É curioso que enaltece Gilberto Freire que os escravos eram os melhores alimentados da colônia, porque como eles eram aqueles que faziam o trabalho físico, para que eles tivessem energia para trabalhar, era reservada a eles a ração com mais proteína. Não era nenhuma razão humanitária. Mas os agregados, as pessoas livres existiam e a família do senhor do engenho era extremamente mal alimentada. Basicamente a alimentação era à base da cana. Muitos doces à base da cana, por exemplo. E outras coisas, né? Claro. Em São Paulo, por exemplo, onde a plantação de cana, pelas próprias condições climáticas do local, não progrediu de forma totalitária, né? Pôde a população ter uma produção mais abrangente do ponto de vista alimentar. Então as pessoas comiam feijão, comiam alguma carne, comiam frutas, enfim. Mas no Nordeste essa questão foi dramática. Então você perceba que estas pessoas estavam preocupadas com o quê? Com o futuro? Com o progresso? Não. Com a riqueza fácil. A índole aventureira pode ser aferida pela introdução do trabalho escravo também. O trabalho escravo era conveniente para os senhores de escravos naquele momento, mas a médio e longo prazo era desastroso. Foi o trabalho escravo, por exemplo, que criou toda uma rede de desocupados que surgiria depois do fim da escravidão. Desalentados, desocupados, desabrigados, abandonados. Pessoas que só sabiam trabalhar na lavoura e que de repente estavam abandonados ao vento. Foi o trabalho escravo que impediu o surgimento de um comércio maior, de uma livre circulação de mercadorias. Porque como ninguém recebia salário, não tinha ninguém para comprar. Então o comércio era muito banal, muito pueril. Foi o trabalho escravo que impediu o surgimento de uma indústria. Porque não havia nenhum interesse em produzir nada. Se eu consigo o que eu quero, riqueza fácil, com cana, para que eu vou me arriscar a construir uma fábrica qualquer? Nem pensavam nisso. Isso sem falar da iniciativa objetiva, ativa, né? Iniciativa ativa da coroa portuguesa proibindo a indústria no Brasil. Justamente com medo de que surgisse algum movimento emancipador aqui. Surgissem pessoas ligadas à terra, né? Então a alimentação era precária. A monocultura se impôs como um regime capaz de dar riqueza rápida às pessoas, transformar as pessoas rapidamente em barões locais. E o tráfico de escravos
a longo prazo também completamente destrutivo, mostrando também o imediatismo daqueles que só pensavam em engordar suas contas bancárias quanto antes possível. Então, destacou-se o trabalho dos escravos na lavoura e o próprio comércio de escravos, a compra e venda de escravos, tornou-se o grande negócio depois da cana. Em terceiro lugar, há uma outra ação representativa do nosso espírito aventureiro, que é a ação dos bandeirantes. Os bandeirantes eram o exemplo máximo do que seja o aventureiro, né? Eram indivíduos sem nenhuma ligação familiar, que vinham aqui em busca de metais preciosos e índios escravos. Quer dizer, eram indivíduos que se armavam até os dentes, entravam na selva querendo encontrar pedras preciosas, metais preciosos, uma riqueza. Por exemplo, a cidade de Cuiabá foi fundada dessa maneira. Era um bandeirante que saiu selva dentro, andou muito e descobriu lá uma pepita de ouro. A história é até curiosa. O bandeirante, não me lembro o nome, estava andando ali por aquela região e ele parou num lugar lá para descansar, né? Já estava anoitecendo, ele parou para descansar e precisava comer alguma coisa. Então ele virou para 2 índios escravos que ele tinha e falou assim: olha, dá uma volta aí pelo local para ver se vocês encontram alguma coisa para comer e tal, para a gente comer aqui e passar a noite. Esses índios demoraram pra caramba. Quando voltaram, ele virou para os índios e falou: ué, mas demoraram pra caramba, vocês não trouxeram nada para comer? O que vocês estavam fazendo? Aí conta-se que um dos índios abriu a mão, estava cheio de ouro. Ele falou: você veio aqui buscando comida ou buscando ouro? Nasceu Cuiabá. Então, os bandeirantes eram indivíduos que entravam no território, foram os grandes responsáveis por interiorizar a colonização, em busca do quê? De riquezas fáceis, e escravizavam índios para vender como escravos e conseguirem alguma grana. Não preciso dizer que esses bandeirantes, completamente aventureiros, eles não estavam nem um pouco preocupados em deixar algum legado para a posteridade. Eram seus próprios reis. Porém, é importante e inegável, reafirmando, o espírito de aventura foi fundamental para o desbravamento do país. Então, um dos grandes sucessos da colonização dos portugueses, um dos grandes motivos pelo qual o português teve sucesso ao colonizar o Brasil, foi o fato de ter aventureiros à disposição para topar essa empreitada. Certo, gente? Deixa eu ver aqui, 49 minutos, vamos avançar um pouquinho mais. Se um dos motivos para os quais
Portugal teve grande sucesso na empreitada? Foi seu espírito aventureiro? Houve um outro grande motivo do sucesso português no Brasil. Motivo este que demonstrará também uma outra faceta do nosso comportamento. E este foi a maleabilidade do português. A plasticidade social dos portugueses. Os portugueses, acho que eu disse isso na primeira aula, já eram um povo de mestiços quando vieram ao Brasil. Já tinham muito contato com o norte da África, já tinha um grande contingente de escravos em Portugal. Portugal já tinha, por exemplo, sido dominado pelos árabes, portanto já tinha tido a oportunidade de uma transferência cultural maior. E, portanto, os portugueses eram um povo menos rígido que talvez, por exemplo, os ingleses que estavam sempre na ilha deles. Fato é que os portugueses eram um povo maleável, um povo plástico, um povo que facilmente se adaptava a condições diversas daquelas que eles tinham na metrópole. Os portugueses não tinham nenhum apego à tradição. Também, talvez eu já tenha dito, eu não me lembro dessas coisas, né? Na última aula, sobre a questão dos nomes. Já os portugueses não tinham um grande apego à honra, ao brasão, ao nome de família. O autor usa uma expressão significativa. Não tinham os portugueses orgulho de raça. Aquela coisa, nós somos portugueses, a raça superior, nós somos especiais. Não tinha grandeza esse sentimento. Não tinha rigor, não tinha tônus, é isso que eu quero dizer, né? Não era um sentimento que levava o português a posições extremadas. O português era sempre um povo que estava disposto a se adaptar às circunstâncias. Vale ressaltar, por exemplo, que os portugueses tiveram muito sucesso no Brasil porque foram capazes de aprender extraordinariamente bem com os índios. Muitas coisas. Souberam se apropriar do conhecimento indígena em seu favor. Aprenderam a se movimentar na selva. Bom, os bandeirantes foram grandes exemplos. Aprenderam demais com os indígenas. O principal motivo do sucesso das viagens dos bandeirantes eram os índios. Era o saber que os índios transmitiram, o saber da selva, como se movimentar, como comer, que plantas usar para determinados fins, como se proteger da selva, dos animais, dos perigos, como saber se o animal está irritado ou está amedrontado. É interessante que
os índios. Os portugueses, por exemplo, muitos adotaram o arco e flecha indígena. Dada a superioridade que o arco e flecha tem em relação às armas de fogo. O arco e flecha não é barulhento como uma arma de fogo. O arco e flecha é muito melhor para ataque surpresa. Você imagina, por exemplo, se você está andando na selva à noite e você é surpreendido por um inimigo. O inimigo não te viu. Imagina se você pega aqueles rifles que eles tinham, eu não sei se o nome é mosquete, mas era uma espécie de rifle que você tinha que acender um pavio, tinha que queimar o pavio, chegar na pólvora e atirar. Você imagina se você tivesse que surpreender um inimigo com esse tipo de arma. Assim que você acendesse o pavio, o cara já ia te ver. Sem falar que você não conseguia controlar o disparo, porque você tinha que esperar o pavio queimar, não era você que decidia exatamente quando atirar. Coordenar um ataque era difícil. Carregar a arma era difícil. A partir do momento que você era atacado por um grupo de indígenas e você fazia o seu primeiro disparo, se você errasse o disparo, fudido, porque até você carregar, o cara já tinha chegado em você. E naquela selva fechada, para você errar o tiro, era rapidinho. Era muito mais pesado as munições e o arco. Era muito mais lento. Era muito mais barulhento. Fazia fumaça, todo mundo via onde você estava no meio da selva, aquela fumaça. O arco e flecha propicia a oportunidade de você dar um tiro em parábola. Se o inimigo se escondesse atrás de um obstáculo, se atirava e a flecha fazia este movimento, de parábola. Atingia por cima. E não diga que não tinha índios que conseguiam dar tiros como esse, com o arco e flecha, porque existia índios que davam tiros impossíveis. Atiravam em pássaros voando no ar, pum. E os portugueses se apropriaram disso e sobreviveram assim. Muitos testamentos deixados por portugueses tinham lá arcos e flechas. Isso sem falar na alimentação, isso sem falar em tudo, na adaptação ao território. Os portugueses foram capazes de se adaptar. Por quê? Porque não eram povos rigorosos. Você sabe que tem uma brincadeira, eu não sei até que ponto que isso é verdade, mas eu vou usar só a título de exemplo. Contam que quando os holandeses dominaram o Nordeste, houve um momento lá que existiu um levante dos moradores portugueses locais contra os holandeses. Então, houve uma luta. E aí os holandeses tinham o hábito de vestir aquelas roupas laranjas e eles se vestiam de laranja no meio da selva. Por quê? Porque o laranja era uma cor associada à tradição deles e os holandeses eram muito rígidos quanto à tradição. Não queriam abrir mão do laranja. Eram como os samurais, que se recusavam a lutar com armas de fogo e lutavam com espadas. E o que em algum momento se tornou extremamente desvantajoso. Porque os samurais eram rígidos, apegados à sua cultura. E os holandeses também. Então, se vestiam de laranja e iam na selva. Então, você imagina você no meio da selva, ali se esgueirando para encontrar o inimigo e vice-versa. E aí você vê um brancão de 1,90 m e uma roupa laranja no meio da selva. Era um alvo fácil. É só uma brincadeira, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas dá uma ideia do que se quer dizer com a plasticidade social dos portugueses.
Os portugueses não se impuseram à realidade. Os portugueses não se impuseram à realidade, deixaram que a realidade os forjasse. Eram donos de uma frouxidão cultural. Eram indivíduos pouco apegados à sua cultura. Colocavam suas ambições particulares à frente das suas tradições. E isso, como vocês podem imaginar, chegou até nós. Até hoje, nós somos um povo frouxo do ponto de vista cultural. Nós temos pouco rigor, pouco apego aos nossos valores. Na verdade, de forma geral, o brasileiro abre mão dos seus valores sempre quando vê uma vantagem imediata. E esse é uma das formas do jeitinho brasileiro, né? Abrir mão do que é um valor universal em nome de uma vantagem imediata. E também, esta nossa plasticidade imprimiu em nós um certo espírito conciliador. Nós insistimos em conciliar opostos, em evitar o conflito, em querer resolver tudo com um grande acordão. Odiamos soluções radicais. Queremos sempre acomodar os opostos, mesmo aqueles que por sua natureza não possam ser acomodados. Você sabe esse sinal aqui, ó? Não sei se a câmera está mostrando. Esse é o sinal característico do brasileiro. É acomodar. Calma, gente, calma, não vamos ficar, vamos todo mundo, vai, olha, tem para todo mundo, calma, calma. Entre a verdade e o erro, existe um espaço no Brasil, que é o espaço da conciliação. Nós não ficamos nem com a verdade, nem com o erro. Nem com acerto, nem com desacerto. Nós ficamos com o que é mais cômodo para todo mundo. Nós ajeitamos a verdade e o erro de modo que elas possam coexistir. Daí essa nossa... talvez essa nossa índole para... como é que é? Para o teatro, para o mundo das máscaras, etc. Entenderam? Então, o grande sucesso da colonização portuguesa se explica, 1, pela índole aventureira, 2, pela plasticidade social. E esses dois temas imprimiram em nós características até hoje atuais. Estou encerrando essa aula. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado pelo apoio de vocês, pelas mensagens. E nos vemos na próxima aula. Muito obrigado, até mais.